No século XIX, um sacerdote hindu apresentou ao coronel do exército britânico, James Startwad, as tabuletas antigas dos maiores mistérios hindus. Estas tabuletas revelavam a existência de uma civilização mística primordial, que levou o coronel à busca deste misterioso lugar por toda a sua vida. Em sua busca abrangendo vários continentes e ilhas, para desvendar os mistérios desta civilização que hoje conhecemos como o continente de Mu, que supostamente estaria no Oceano Pacífico, o qual teria sido destruído em uma mudança cataclísmica dos polos da Terra. Ele descobriu resquícios e relíquias desta civilização que, segundo suas pesquisas, teria cerca de 200 mil anos. O coronel James Startwad batizou as grandes civilizações da Atlântida e os antigos impérios orientais, Índia, Egito e Babilônia, como os filhos de Mu, nome que também deu ao seu livro. James Startwad era um homem fascinante, e verdadeiramente um homem para todas as estações. Ele era um militar e administrador, um místico e estudante de línguas antigas, um artista e cartógrafo, além de calígrafo. Neste vídeo iremos falar sobre o legado de pesquisas que este grande coronel deixou para a posteridade. E convido vocês a analisar junto conosco estas raras pesquisas. Meu nome é Fábio Luciano, e sejam todos muito bem-vindos ao canal Incrível História. O coronel James nasceu em Devonshire, sul da Inglaterra, em 1851. Em 1868, com apenas 18 anos, foi enviado para a Índia como um jovem oficial militar. Como parte das Forças Armadas Britânicas na Índia, James Startwad finalmente subiu ao posto de coronel. Sua primeira missão o levou à Índia Central, para ajudar no alívio da fome, e foi aqui que ele fez um contato que mudaria sua vida. Um sacerdote hindu de alto escalão, conhecido como Rishi, de um mosteiro escola do templo, fez amizade com ele, e uma associação de 12 anos começou. À medida que a amizade se aprofundava, o sacerdote Rishi deu acesso ao coronel a algumas tabuletas antigas, muito raras e místicas, que supostamente estavam escondidas nas abóbadas do templo por milhares de anos. As tábuas foram esculpidas com símbolos arcanos, e o sacerdote Rishi começou a ensinar James a interpretar alguns dos sinais mais simples. James provou ser um estudante ávido, e as lições continuaram até que ele finalmente dominou o idioma, que supostamente seria o idioma original da humanidade. As tabuinhas revelavam fatos sobre a origem da civilização, e as histórias que contavam sobre uma cultura mundial avançada, que desapareceu após mudanças cataclísmicas na Terra em um passado distante. Após 12 anos estudando a civilização mística de Mu com o sacerdote Rishi, o coronel Startwad sentiu que era hora de deixar a Índia, e seu conhecimento da civilização primordial descrita nas tábuas do templo, combinado com a curiosidade e o desejo de viajar de um erudito aventureiro, o estimulou a procurar mais evidências dessa fascinante civilização. Seguindo a trilha da Ásia ao Egito. Por volta de 1880, o coronel se aposentou do exército britânico e deixou a Índia para os mares do sul, especificamente Tonga e as Ilhas Carolinas. Aqui, James encontrou evidências da existência de Mu, na forma de gravuras rupestres, que ele decifrou usando a linguagem de Mu. Essas esculturas, que ele acreditava estarem sendo lidas corretamente pela primeira vez desde a queda de Mu, o levaram a continuar sua busca no Tibete e em partes da Ásia Central. Do Tibete, Ásia Central e Índia, Startwad viajou para o Egito, onde explorou as pirâmides, e visitou o Museu Bulaq, na antiga cidade do Cairo, que agora é o Museu de Antiguidades Egípcias do Cairo, o principal museu do Egito. O coronel James examinou hieróglifos egípcios e papiros à luz da linguagem simbólica de Mu, e tentou traduzir alguns dos documentos em termos daquela linguagem arcana, ensinada a ele pelo sacerdote Rishi. Evidência da mudança de polo. Por volta de 1885, o coronel James encontrou seu caminho para a Sibéria e o vale do rio Lena. Ele agora estava procurando evidências de cataclismos antigos, que, se pudessem ser encontrados, dariam credibilidade à ideia de que uma civilização antiga e avançada como Mu poderia desaparecer. James queria ver as pilhas de ossos e presas de mamute levadas por maremotos nas Ilhas Lakoff,
conhecidas como as Ilhas dos Ossos, logo além da Foz do Lena. Ele estava convencido por essas pilhas gigantes de marfim e ossos de que um fenômeno de mudança de polos havia ocorrido no passado, onde a crosta terrestre deslizou vários graus em direção ao Equador, causando ondas gigantescas que varreram porções da Terra, e finalmente, causaram o afundamento de continentes inteiros como Mu. Da Sibéria, ele seguiu em direção aos Montes Urais, e ao que chamou de o fim da linha de deriva. Aqui sua trilha em busca dos cataclismos do passado terminou, e o coronel James sentiu que tinha prova geológica e histórica de que precisava para estabelecer a existência de civilizações antigas. James foi informado pelo sacerdote Rishi que uma antiga civilização contemporânea de Mu existia no deserto de Gobi, e encontrou evidências na região para fazê-lo acreditar que isso era verdade. A tradição local da terra de Shambhala, ou Agartha, dizia que era o remanescente de uma antiga civilização avançada, que também foi destruída na mudança de polo cataclísmica, com seus terremotos, maremotos e atividade vulcânica. Australásia e as Ilhas do Pacífico Sul. O coronel James então foi para a Austrália, onde trabalhou por alguns anos. Instado por parentes a visitar a Nova Zelândia, James reuniu algumas informações dos maores locais, que novamente o enviaram a viajar para obter mais evidências de Mu. Ele viajou como passageiro em diversos navios a vapor para várias ilhas da Polinésia no Pacífico Sul. Por mais de 2 anos, ele explorou inúmeras ilhas e grupos de ilhas, incluindo Samoa, Tahiti, Marquesas, Tonga, Ilhas Gilbert, Ilhas Cook, Ilha de Páscoa, Havaí e outros. O coronel James acreditava que os restos megalíticos que encontrou em toda a região, juntamente com lendas insulares de continentes afundados, eram a evidência final de que ele precisava para escrever seu livro sobre o antigo continente afundado de Mu. Ele acreditava que finalmente havia substanciado as histórias que aprendeu através de seus estudos com o sacerdote Rishi. O coronel James relatou o seguinte: essa história é a história de Mu e sua vasta civilização que se espalhou por todo o mundo, de 20.000 a 200.000 anos atrás. Esta história não é apenas de como essa civilização cresceu, mas de como ela foi destruída e caiu na selvageria, da qual nossa própria cultura moderna se desenvolveu. Tabuletas de Niven do México. Assim, James, com sua extensa documentação, incluindo fotografias, pinturas pessoais e provas, veio para a América, onde se estabeleceu em Nova York em 1888. Logo conheceu Percy Tate Griffith, que se tornaria seu melhor amigo em seus últimos anos. James morou em Nova York até sua morte em 1936, com exceção de 2 anos quando se juntou a seu amigo William Niven no México, e na América Central. As descobertas de Niven de antigas cidades enterradas no Vale do México foram emocionantes para o coronel James, e ele se juntou a Niven na cidade do México, e viajou para Yucatán e outras áreas da América Central para comparar os registros descobertos lá com aqueles que ele havia encontrado em todo o mundo. De volta a Nova York, Percy Tate Griffith sentava-se à noite com o coronel James, e eles costumavam ser acompanhados por Augustus e Alice Le Plongeon. Augustus Le Plongeon era um arqueólogo francês dedicado, e havia feito muitas das primeiras escavações em Chichén Itzá, no Yucatán. Seu livro Rainha Mo e a Esfinge Egípcia foi publicado em 1900 em Londres, e era popular entre os arqueólogos e místicos da época. O coronel James, Griffith e os Le Plongeons ficavam horas sentados no escritório do coronel James, falando sobre Atlântida, México, Tiahuanaco e a crença do coronel James em seu continente submerso de Mu. O continente perdido de Mu. No início da década de 1920, o coronel James, em sua velhice, começou a contar a seus amigos sobre a Idade de Ouro que existia há milhares de anos no continente submerso de Mu. Isso culminou na autopublicação em 1926 de O Continente Perdido de Mu. O livro do coronel James fez bastante furor na época. Recebeu grande atenção dos revisores, e tornou-se objeto de muita discussão. De fato, grupos como os Rosa Cruzes e a Fraternidade Lemuriana levaram a sério os livros do coronel James, e procuraram elaborar suas obras, com as quais concordavam amplamente. O coronel James era um artista muito bom, e enchia seus livros com seus próprios mapas e pinturas, além de fotografias que havia coletado em suas viagens.
Ele havia esboçado o arco megalítico em Tonga em 1876, provavelmente antes de pensar que escreveria um livro. O livro Os Filhos de Mu e os Símbolos Sagrados de Mu vieram em rápida sucessão. Ele disse o seguinte na sinopse da capa do livro Os Filhos de Mu, um livro em grande parte sobre a colonização da Atlântida e do resto do mundo. Quando Mu, o agora perdido continente do Pacífico, ficou superlotado, a colonização começou, e a América foi uma das primeiras colônias de Mu. Da América à Atlântida, à Europa e à África, o movimento de colonização continuou, até que cataclismos destruíram Mu e Atlântida. A folha de rosto do livro Os Símbolos Sagrados de Mu diz o seguinte: James Church-Ward continua suas explorações ocultas e históricas da mais lendária civilização perdida do mundo, o continente Mu, a pátria da humanidade, enfatizando a origem comum de todas as religiões contemporâneas, as teorias altamente heterodoxas e surpreendentes revelações de Church-Ward sobre os escritos inspirados sagrados de Mu sugerem que estes textos antigos foram a base do próprio cristianismo. E nenhum estudante de ocultismo, religião comparada ou antropologia pode se dar ao luxo de perder a excitação. Trecho do livro Os Filhos de Mu. A Terra de Mu era um grande continente situado no Oceano Pacífico, entre a América e a Ásia, com seu centro um pouco ao sul do Equador. Baseando sua área nos restos que ainda estão acima da água, teria tido cerca de 9.656 km de leste a oeste, e cerca de 4.828 km de norte a sul. Todas as ilhas rochosas, individualmente e em grupos, espalhadas pelo Oceano Pacífico, faziam parte do continente de Mu. Cerca de 12.000 anos atrás, terremotos cataclísmicos rasgaram Mu em pedaços. Ela se tornou um vórtice de fogo, e as águas do Pacífico se precipitaram, fazendo um túmulo aquático para uma vasta civilização e 60 milhões de pessoas. A Ilha de Páscoa, o Tahiti, Samoas, Cook, Tongas, Marshall, Gilbert, Carolinas, Marianas, Havaí e as Marquesas, são os dedos patéticos daquela grande terra, hoje em pé como sentinelas de um túmulo silencioso. A existência deste grande continente é confirmada nas tábuas Nakal, livros, escritos, inscrições e lendas encontradas na Índia, China, Birmânia, Tibete e Camboja. Antigos livros, inscrições, símbolos e lendas maias encontrados em Yucatán e na América Central. Restos mortais, inscrições, símbolos e lendas encontrados entre as ilhas do Pacífico, tábuas de pedra encontradas no México perto da cidade do México, escritos e inscrições de moradores de penhascos, encontrados no oeste da América do Norte, livros de antigos filósofos gregos, livros escritos dos antigos egípcios, e lendas em todo o mundo. Essas confirmações são todas dadas em O Continente Perdido de Mu. Eles mostram que já houve um grande continente de terra no Oceano Pacífico, chamado Terra de Mu. Neste grande continente, o homem fez seu advento na Terra há cerca de 200.000 anos. A Terra de Mu e o Jardim Bíblico do Éden eram uma e a mesma terra. Tanto as tabuinhas Nakal quanto as mexicanas mostram claramente que o homem é uma criação especial. Eles também mostram em que ele difere de todas as outras criações. Um relato da criação é dado em ambos os conjuntos de tábuas, que é muito semelhante ao relato bíblico. Na época da destruição de Mu, seu povo estava em um estado extremamente elevado de civilização. No que diz respeito à ciência, ela estava muito à frente do tempo presente. Não admira, pois ela estava no final de 200.000 anos de experiência e desenvolvimento. As grandes civilizações dos antigos impérios orientais como Índia, Egito, Babilônia e etc. eram apenas as brasas moribundas da grande civilização de Mu. Eram seus filhos, que murcharam e morreram sem seus cuidados. Todas as tabuletas, inscrições escritos que usei em O Continente Perdido de Mu são acompanhados de chaves para as ler. Cada afirmação feita é acompanhada de prova razoável. Os fatos estão aí. As teorias terão que cuidar de si mesmas.
Gostaria que ficasse entendido que o que é revelado do passado em meus escritos não deve ser considerado como descoberta por mim. Estou simplesmente afirmando que encontro em escritos, que vão de 12.000 a 70.000 anos atrás, se o modo de manter o tempo estivesse correto. O que é revelado nesses escritos é surpreendente, mas a arqueologia e os fenômenos geológicos corroboram os fatos sem chamar em nosso auxílio lendas que também os confirmam. Lao Tzu, o sábio chinês de 600 a.C., fala do grande aprendizado e avanço de seus antepassados pré-históricos. Os antigos eram sábios e atenciosos para aqueles que viriam depois deles. Eles deixaram registros indestrutíveis, escritos em argila e pedra. Essa sabedoria é falada pelos sacerdotes Solxis de Sais a Solon, o grego, conforme registrado em Plutarco. Esses escritos foram quebrados e muitos deles perdidos. Como eram universais entre os antigos, restos e fragmentos deles são encontrados em todos os cantos da terra. Quando colocados juntos, eles se complementam em grande medida, de modo que, combinando-os, podemos começar a desvendar as maravilhas da primeira grande civilização da Terra. Há mais de 50 anos venho caçando esses fragmentos e reunindo-os para formar o início de uma história inteligente da criação, e respectivamente do homem. Relíquias antigas, que podem ser rastreadas como vindas diretamente de Mu, a pátria, são extremamente raras. Durante os últimos anos, tive a sorte singular de encontrar dois que estão pelo menos intimamente ligados a Mu. Ambos são figuras simbólicas em bronze. Eles foram feitos na pátria, ou em uma das antigas cidades uigures, antes que a metade oriental deste grande império fosse destruída pela onda norte do último cataclismo magnético, que foi o dilúvio bíblico. Essa onda destruiu todo o país por onde passou, as pessoas se afogaram, e as cidades foram levadas ou soterradas pela correnteza. A capital uigur hoje fica a menos de 15 metros de pedras, cascalho e areia. Situa-se no deserto de Gobi, que hoje tem grandes áreas apenas de rocha, o solo e tudo com ele foi levado pelo dilúvio. Estou usando uma dessas relíquias como frontispício deste livro. É, sem dúvida, um dos dois bronzes mais antigos existentes. Isso se a capital uigur tem cerca de 18.000 ou 20.000 anos. Se de Mu, a idade não pode ser estimada. Esta figura é um símbolo de Mu como grande governante. A delicadeza do trabalho não é superada, e muito raramente igualada em qualquer uma das joalherias proeminentes em nossas grandes cidades hoje. Ambos os símbolos estão na América há cerca de 150 anos. Conheço a história deles, mas quanto menos se fala sobre isso melhor, pois, no lar oriental de onde foram tirados, eram sem dúvida relíquias sagradas. Em Mu, a pátria, havia 10 tribos distintas. Embora fossem fisicamente facilmente diferenciados, havia poucas variações na linguagem, e estas apenas de caráter menor. Uma mudança maior é vista em seus glifos ou escritos. Na pátria cada um de seu povo ocupava seu próprio território, e quando várias tribos participaram da colonização de um novo país, elas não se estabeleceram indiscriminadamente, mas cada tribo tomou sua própria terra e construiu suas próprias cidades como seus pais fizeram em Mu. Eles se estabeleceram um ao lado do outro, e formaram um todo. Digam tudo o que vocês acharam sobre estas informações obtidas pelo General James em seus anos de pesquisa nos comentários. Se você ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva, e ative o sininho das notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Estamos deixando uma super playlist com vídeos incríveis no lado esquerdo do vídeo. Deixo aqui a todos um grande abraço, e até os próximos vídeos.